Cultura da soja, parte 2. Fixação biológica de nitrogênio. Então, gente, na soja, como em todas as plantas, né, o nitrogênio é o elemento responsável por várias reações. Além disso, né, ele faz parte da estrutura da clorofila, de enzimas e proteínas. Então, por ele ser um elemento essencial, vocês já viram isso na aula de fertilidade do solo, seu balanço dentro da planta afeta a formação de raízes, a fotossíntese, a produção e translocação de fotoassimilados, além da taxa de crescimento entre folhas e raízes, essa proporção de parte aérea e raiz também influenciada. Então, sendo o crescimento foliar o primeiro afetado. Então, como consequência, a gente tem o quê? A diminuição do crescimento das plantas e, em seguida, a diminuição da produtividade. Então, o nitrogênio ele pode ser absorvido na forma de amônio, na forma de nitrato, né? Ou através de N2 atmosférico pela fixação biológica. Em plantas leguminosas, a grande maioria do nitrogênio absorvido é na forma de N2, N atmosférico, que é transformado em NH4, aqui, através do processo simbiótico com bactérias, né? E as principais bactérias que têm associação simbiótica com as plantas são as do gênero Rhizobium, Bradyrhizobium, Azus-Berilo, Photorhizobium e Sinorhizobium, né? As famosas brados, do grego significativo lento, certo? Tem outra coisa também, que dentre os gêneros, né, existentes, várias estirpes vendidas comercialmente, né, as mais comercializadas e as mais utilizadas no Brasil, né, são a Semia 587 e Semia 519, pertencente à espécie do Bradyrhizobium eucâneo. Tem também a Semia 579 e a Semia 580, pertencente à espécie do Bradyrhizobium japônico, que é o mais conhecido. A associação do Bradyrhizobium japônico com a soja pode resultar numa fixação de até 103 kg de N por hectare. É bem significativa essa quantidade. Em lavouras de soja no Brasil, os produtores aplicam menos de 5% do nitrogênio necessário para a soja, visto que quase a totalidade fixada a partir do N atmosférico, do N2, como eu mostrei no slide anterior, né, o que vale o equivalente a 150 milhões de toneladas de N, o que tem significado uma grande economia de recursos para os produtores de soja. Então vocês imaginam, né? Em todo o país são 150 milhões de toneladas de nitrogênio fixados, né? Nitrogênio atmosférico fixado no solo através das bactérias do Bradyrhizobium japônico, só delas, fora os demais gêneros também. E isso é graças a quê? Ao melhoramento das cultivares de soja, ao melhoramento das estirpes das bactérias e não existência de risóbios nativos que competem, que possam competir com o Bradyrhizobium japônico. Incrementos de produtividade em função dessa fixação dessa simbiose. Então, em áreas de primeiro cultivo de soja, é indispensável a inoculação da soja para garantia de obtenção de altas produtividades. A dose de inoculante, nesse caso, ela deve ser no mínimo de 1.200 células por semente. E não deixar de observar cuidados em relação à aplicação de micronutrientes e fungicidas nas sementes. Então, quanto maior o número de células viáveis nas sementes, melhores serão a nodulação e a produtividade da soja no final. Essa questão de observar com cuidado, né, a questão de uso de inseticida ou tratamento de semente fungicidas é porque tem se observado hoje, é de conhecimento,
que quando trata as sementes com fungicida, você reduz o número de células de bactérias, né, em 80% em até 85%. Então, por isso tem se utilizado muitos implementos para evitar o tratamento de sementes, para evitar, desculpa, a inoculação de sementes com Bredvisol, e sim fazer a aplicação via pulverização direto no suco desse inoculante com essas bactérias, ok? Então, atenção com fungicidas, principalmente fungicida. Então, deve-se evitar. Se você vai utilizar fungicida no seu tratamento de semente, ou você adquirir uma semente com tratamento que contém fungicidas, faz a pulverização. Hoje existem equipamentos que são instalados nas semeadoras que pulverizam, na hora da distribuição da semente, a pulverização, antes do fechamento do cobrimento da semente, vem um jatinho pulverizando o inoculante líquido. Né? Então, ele faz a inoculação ali na rizosfera, no entorno da semente, sem prejudicar a quantidade de células. Né? Então, estudos encerrados mostraram o quê? Que no primeiro ano, incrementos são difíceis de produtividade. Por quê? Porque era pela baixa população de bactérias ainda no ambiente. No segundo ano, os incrementos são em média de 4%. E no terceiro ano, a gente já tem incrementos de produtividade com a inoculação dessas bactérias, com essa simbiose, de 12,5%. Então, acréscimos, né, maiores na produtividade do que eu mostrei no slide anterior, com a inoculação no primeiro ano de cultivo, foram observados por Zille et al. 2010, em que houve um aumento de 51% e 77% na produtividade. Então, passando, né, de 1.860 quilos para 2.814, que foi o aumento de 51%, e aqui de 77%, passando de 1.992 para 3.538 quilos de grãos por hectare, respectivamente. Né? Isso em sistema de semeadura direta, né, favorece o desenvolvimento e ações das bactérias com umidade relativa do solo boa, umidade relativa do ar boa, temperaturas amenas, né, maior retenção de água, maior quantidade de biomassa e matéria orgânica. Então, tudo isso favorece a ação dessas bactérias, a eficiência desse processo de simbiose. Vocês podem observarem nesse slide aqui o seguinte, né? Como o sistema de semeadura direta ajuda nesse processo. Né? É só observar aqui, ó, solo desprotegido, temperatura 66 graus, né, no horário mais quente. E solo protegido com uma pequena palhada aqui de milho, um resto de palhada. Né, você retira aqui, ó, não é uma palhada tão eficiente, mas o solo estava com 29 graus Celsius. Então você imagina a sobrevivência das bactérias aqui, a retenção de água num solo com 60, na superfície com 66 graus Celsius, né? Então isso é lógico, né? A atividade de simbiose ela precisa de uma condição confortável para os dois indivíduos, tanto para a planta como para as bactérias. A produtividade média no Brasil fica acima de 3.000 quilos por hectare, sendo assim o país que tem a maior produtividade no mundo. Esses valores, além de outros fatores, eles estão relacionados principalmente com a taxa de utilização de inoculantes, que aqui é a maior, né? E é favorecida pelas condições edafoclimáticas das regiões produtoras. Outros dois grandes produtores de soja, né, Estados Unidos e Argentina, eles fazem o uso de inoculantes, mas de forma menos intensa que os produtores brasileiros, já que eles são, as regiões produtoras deles estão localizadas em ambiente de clima subtropical ou clima temperado, né? Então tem bastante matéria orgânica, tem bastante disponibilidade de nitrogênio e também as baixas temperaturas reduzem a atividade das bactérias. Já na China, ela pode ser até onde a soja surgiu. Então é de esperar que haja uma maior variabilidade de rizóbio, né? Porque se ela surgiu lá, então as bactérias vieram com ela para a América. Porém, apresentam uma baixa eficiência de fixação essas bactérias no ambiente chinês. Além disso, essa elevada população de rizóbios nativos, eles competem um com o outro, sabe?
durante a inoculação do ambiente, a inoculação das sementes. Então, do que os que são mais eficientes. Então, tem bactéria que ela é mais agressiva, ela consegue se multiplicar mais rápido, só que a eficiência na fixação e na inoculação, na relação de simbiose, é menor do que umas que são mais lentas, se multiplicam de forma, numa quantidade menor, ocupam um espaço menor também, né, tem desvantagem na ocupação do espaço, mas porém elas são mais eficientes nesse processo, então acabam ficando em desvantagem. Então tem esse problema também. Aqui no Brasil, a vantagem foi o seguinte, que a gente isolou, né? As instituições de pesquisa do Brasil isolaram esses que são mais eficientes na fixação de N, esses que têm uma relação melhor de simbiose com a planta da soja e maior eficiência nessa troca, nessa relação simbiótica. E como essas bactérias não são nativas aqui, então a grande maioria, 99%, são dessas bactérias do gênero Rhizóbio, e essas bactérias que têm mais afinidade. E as que tinham uma menor eficiência, mas se multiplicavam muito rápido, ficaram na China. E ainda hoje permanecem no solo, por isso eles têm dificuldade de trabalhar com inoculação. Então, entre os maiores produtores de soja no mundo, ainda ela apresenta a menor produtividade, apesar de ter sofrido um aumento significativo de produtividade ao longo dos anos. Tá? Então, em 2011, foi em torno da produtividade de 1.150 quilos por hectare, com uma produção total de 12 toneladas de soja. Então, esses baixos níveis de produtividade, eles podem estar relacionados às cultivares utilizadas, então, aos fatores ambientais também e às práticas de manejo adotadas. Então, é um país super populoso, né? Eles são altamente desenvolvidos em tecnologia de informática, mas no campo ainda falta muita coisa. Então, além disso, um dos fatores que são limitantes para a produção são as fontes de nitrogênio que eles têm disponíveis, né? Então, sendo que normalmente eles utilizam de adubação nitrogenada, de ureia, de sulfato de amônio, de nitrato. Então, isso faz com que haja uma baixa eficiência das estípulas presentes no solo, porque quando você aumenta a adubação nitrogenada, você reduz a ação das bactérias no processo de simbiose. Desse modo, né, o que acontece? A gente tem a necessidade, eles têm a necessidade de seleção de estirpes superiores adaptadas às condições locais, né? Isso é uma necessidade. Mas é como eu falei, como há uma alta heterogeneidade de produtores que investem alto, produtores médios e produtores pequenos, que são a sua grande maioria, que investem pouco, então fica difícil você estabelecer uma evolução de manejo, uma evolução dessas bactérias e uma padronização na utilização dessas bactérias. Então, de modo que pudesse aumentar a produtividade na Índia. Mas, porém, né, vários estudos eles sempre são desenvolvidos na Índia com a intenção de identificar tipos de bactérias que sejam melhor adaptadas às condições edafoclimáticas daquele país. Época de semeadura da soja. Então, as relações entre os elementos climáticos, eu tenho falado muito aqui nas minhas aulas, e a produção agrícola são bastante complexas, isso vocês já sabem. Os fatores do ambiente eles podem afetar o crescimento e o desenvolvimento das plantas sob diferentes formas, né? Nas diversas fases também do ciclo da cultura. Então, a época de semeadura ela pode ser definida por um conjunto de fatores ambientais que reagem entre eles e interagem com as plantas, né? Então isso causa uma variação na produção e afeta outras características agronômicas da cultura. Então, semeadas em diferentes épocas, né, as cultivares de soja elas expressam suas potencialidades, né, seus potenciais em relação às condições do ambiente. Então existe aí uma adaptação, né, que muda no espaço e no tempo em função da região onde você está cultivando. Então, na cultura da soja, a época de semeadura está entre os principais fatores determinantes da adequada instalação da população, do crescimento
reprodução e plena formação dos grãos. É lógico que ela alinha, né, a época de semeadura, ela alinha o desenvolvimento das plantas com a sazonalidade característica do período de tempo posterior à implantação da população de plantas. Então isso faz com que, né, a gente tem vários autores que defendem isso. Então, nenhuma prática cultural isolada influencia tanto no desenvolvimento e tanto no crescimento, na produtividade da soja, como a época de semeadura. Em função de quê? De condições climáticas, condições ambientais. Juntando as duas, nós temos o quê? As condições edafoclimáticas são as que mais influenciam. E a época de semeadura ela é quem vai determinar quais condições edafoclimáticas a planta vai passar até a produção. Outra coisa que chama a atenção é o fator adaptação. Então, resposta à duração do período luminoso, né? Cada cultivar apresenta seu período crítico, ou seja, existe grande variabilidade entre as cultivares de soja com relação à sensibilidade à época e local de semeadura. Então, por se tratar de plantas que apresentam, né, sensível resposta ao fotoperíodo, vocês podem observar aqui a relação do fotoperíodo em determinada época do ano, né? Em relação também ao local e à época de semeadura, torna-se muito importante, né, uma vez que o comprimento do dia é determinado pela latitude. Então a gente está trabalhando aqui com latitudes e observando como é influenciado, né, o período do dia e as horas de luz do dia em função da latitude, o fotoperíodo crítico de cada ambiente desse, né, o que a gente tem? Né? Que o principal fator de adaptação de um cultivar de soja em determinada região é sua resposta à duração do período luminoso, né? Cuja sensibilidade a esse estímulo varia entre os diferentes materiais genéticos, as diferentes cultivares, ou seja, cada cultivar apresenta seu fotoperíodo crítico, abaixo do qual é induzido o florescimento. Né? Então, na hora, a soja é uma planta de dias curtos. Quando os dias começam a encurtar, a gente tem a mudança. Ela é uma sinalização que ocorreu durante o seu processo de evolução, que quando os dias começavam, as horas de luz nos dias começavam a diminuir, era um indicativo, era uma sinalização de um período forte de estresse que poderia causar a morte das plantas. Então, elas entram em processo de reprodução para fazer o quê? Reproduzir indivíduos, né? Produzir sementes, novos indivíduos para perpetuação da espécie. Esses indivíduos que são as sementes, eles apresentam reservas que é para eles permanecerem dormentes ou passarem por esse processo, só respirando pelo processo de estresse, até vir a bonança, que é o novo período de chuvas e ótimas condições. Então, em função dessa característica das plantas, a faixa de adaptação de cada cultivar varia conforme se desloca o seu cultivo para o norte ou para o sul. Então, em decorrência disso, dessa forte influência da época de semeadura, um dos principais passos que a gente tem que ter cuidado, uma das principais ações e atos que a gente tem que observar é a adaptação da cultura da soja, se ela é a adequação da cultivar que você está querendo com ciclos apropriados às condições de temperatura e comprimento do dia, que é o fotoperíodo, da latitude e da região do cultivo. Então, na hora de você escolher uma cultivar, você tem que prestar atenção nisso. Né? Quais são é uma cultivar que seja adaptada ao quê? Às condições de temperatura, ao fotoperíodo, comprimento do dia, a latitude da região, né, onde você vai cultivar. Então não é só se a precipitação, chove 500 milímetros, 800 milímetros é suficiente. Não. Terra é plana, é possível fazer. É um latossolo, tem argila, não. Né? Os principais fatores que vão determinar a produtividade, acima até desses fatores que eu citei agora, são condições de temperatura, fotoperíodo e qual a latitude, qual a região onde você vai cultivar essa soja. Danos causados pela época de semeadura. Então, a época de semeadura, além da produtividade, ela afeta também a arquitetura
e o desenvolvimento das plantas de soja. Semeaduras realizadas em épocas não adequadas, elas podem causar redução drástica na produtividade, podem também dificultar a colheita mecânica, de tal forma que as perdas na colheita podem chegar a níveis elevados, comprometendo a produção. Então você vai ter prejuízo. Então isso acontece devido a alterações na altura das plantas, na altura da inserção das primeiras vagens, no número de ramificações, né? Então o número de ramificações vai influenciar em quê? No número de vagens. Se cada vagezinha, uma flor, surge a partir da inserção de um internode, e o internode ele surge a partir de uma ramificação, se você tem menos ramificações, você terá um menor número de vagens. No diâmetro do caule e no acamamento, né? Consequentemente, em função do menor diâmetro do caule. Essas características elas estão muito relacionadas com a população e as cultivares que você vai utilizar na região. E depende das condições bioclimáticas que eu tenho falado tanto aqui, principalmente fotoperíodo, temperatura e precipitação pluvial. Então, com a baixa inserção de vagens, você tem o quê? Eu tenho um terreno que tem ondulações. Por mais que ele pareça ser plano, ele tem ondulações. Na hora da plataforma for coletar essa vagem, né, ela tem que trabalhar com uma certa altura, ela pode deixar vagem no solo. Se a planta estiver acamada, ela também não vai conseguir captar de forma eficiente essas vagens, né? Se a planta estiver quebrada em função da baixa resistência do caule, ela também vai ter dificuldade. A planta acamou, tem vagem no solo, vagem encostando no solo, contaminação por fungos, a podridão de sementes, baixa qualidade do grão na hora As épocas de semeadura da cultura da soja para as condições brasileiras, elas variam em função, né, das regiões e cultivares. Em geral, acontece de outubro a novembro. Então, e o que acontece? Essas cultivares, em função das regiões e cultivares que você está fazendo cultivo, né, a semeadura, essas cultivares elas apresentam, em geral, um período recomendável, né, que varia entre outubro e novembro. Porém, as maiores produtividades, elas têm sido obtidas nas semeaduras da segunda quinzena de outubro e no máximo, primeira quinzena de novembro. O que acontece? As respostas à época de semeadura, elas dependem da cultivar utilizada. Então, além disso, as especificidades, palavra difícil, edafoclimáticas, de novo a palavra edafoclimática, que podem sofrer influência de local e ano, elas causam uma variação no desempenho dessas cultivares através das épocas de semeadura. Então isso evidencia a interação que existe entre a cultivar e o ambiente, certo? Então é muito importante essa observação. Então, repetindo, maiores produtividades têm acontecido, né, quando a semeadura acontece no limite ali da primeira quinzena de novembro, entre outubro e primeira quinzena de novembro, né? Essa interação entre as cultivares e o ambiente e as condições ambientais, edafoclimáticas do ambiente, ela tem sido melhor quando a semeadura acontece, né, nesse período, né, entre outubro e primeira quinzena de novembro, no máximo, ali já é final do limite da faixa de plantio de semeadura, né? Então a gente tem que observar isso. A relação entre a época, cultivares e condições ambientais que é perfeita para a obtenção de altas produtividades, certo? Então, em semeaduras tardias, o que pode ocorrer? Ocorre o florescimento precoce. Por quê? Né? O dia mais comprido do ano, o dia que a gente tem mais horas de luz, maior período, é o dia 21 de dezembro, que é o solstício de inverno. Então, durante essa fase, com a semeadura sendo realizada, por exemplo, em dezembro, a planta vai estar vegetando ainda. A partir do dia 21 de dezembro, os dias começam a ficar mais curtos, a gente tem menos horas de luz, né? O fotoperíodo é menor. Fazendo com que, sinalizando para a planta, né, que o período de estresse está chegando.
pela sinalização ancestral dela. Então ela vai entrar mais rápido no processo de reprodução, reduzindo assim o seu crescimento. Promovendo o que quando eu falo que ela vai mudar para fase reprodutiva mais rápida? Vai florescer mais rápido, certo? Então a gente tem o quê? Um florescimento precoce não devia acontecer. Sendo o dia mais curto do ano com menor fotoperíodo, né, no dia 21 de junho, que é o solstício de inverno. Então, ocorre o quê? A redução do ciclo e da estrutura da planta. Ela cresce menos, crescendo menos, ela vai produzir menos vagem. Então, assim, quanto menor a duração da exposição das plantas a fotoperíodos longos, mais precoce será o florescimento quando a planta ainda apresentar porte baixo, que é o que eu falei anteriormente. Essas alterações na morfologia e na arquitetura da planta de soja, elas poderão comprometer a produtividade. Então, para o cultivo de soja em épocas de semeadura tardias, é importante adotar cultivares de ciclo médio ou ciclo precoce, né, com porte elevado. Ou seja, plantas de rápido crescimento, né, que floresçam antes, que cresçam, tenham um crescimento rápido no início, né, porque lá na frente elas vão, se você planta de forma tardia, ela vai entrar na fase de reprodução. Se ela não tiver estrutura para uma alta produção de vagem, já era. Então, como eu falei, está aqui, ó, né? Onde acontece o florescimento? Na interseção do trifolíolo aqui, ó, nos internoides aqui. Ó. Então, acontece aqui. Então, quanto mais ramificação, mais crescimento, uma flor dará origem a uma vagem, mais vagens, mais grãos. Estão vendo aqui, né? Aqui, a redução do ciclo também, né? Então, você consegue, aqui, ó, a fase de florescimento, a gente tem aqui o início, a antese aqui, a fase vegetativa. Então, quando a gente planta de forma tardia, a gente tem a redução dessa fase aqui, ó, de crescimento, né? Então, por que vem V4? 4 trifolíolos totalmente expandidos, eu já falei isso na aula anterior. Então, VN, porque depende do número de trifolíolos, vai depender do porte da planta, se ela é precoce, se ela é tardia, se ela tem um porte alto, se ela ramifica ou não, dependendo da cultivar. Então, aqui tem todas as fases fenológicas, se vocês observarem aqui as fases vegetativas, as fases reprodutivas e fases de maturação. Então, a gente encurtando o ciclo da planta, a gente encurta também o potencial produtivo dela no campo. Estatura da planta também, né? Menor altura, menor número de ramos, menor número de vagens. Isso é lógico. Sendo assim, como eu falei, para a gente fechar a ideia, em cultivos com semeadura tardia, deve-se adotar cultivares de ciclo médio a precoce com porte elevado das plantas. Então aqui tem algum exemplo de cultivares, né? Precoce aqui, ó, produtividade. Né? Então eu tenho precoce com altas produtividades, eu posso atingir também, né, com ciclos. Intermediários com alta produtividade, já tardias aqui a tendência é que a gente tenha menos produtividade. Menos produtividade, lembrando por quê? Né? Porque o que esse trabalho mostra aqui? Que a semeadura ela foi realizada de forma tardia. Então eles semearam 3 cultivares de soja precoce, né, em semeadura tardia, e 2 intermediárias e uma cultivar tardia. Qual foi o melhor desempenho? Das precoces intermediárias. Mais uma vez aqui, ó, né, rendimento de cultivares com diferentes grupos de maturação, tal. Já aqui, o que foi que aconteceu? Semeadura na época correta. Né? Então, semeando na época correta, as precoces tiveram um desempenho ruim, as intermediárias e tardias já tiveram um desempenho melhor. Então, na época ideal, o ideal são intermediárias e tardias. Na época tardia, você semear de forma tardia, então você utiliza precoce e intermediárias. Então, gente, relembrando de novo, reforçando para vocês não esquecerem, a semeadura tardia ela pode acarretar perdas que variam entre 30% a 50% de produtividade, enquanto semeaduras na época de safria podem causar perdas de até 70% de produtividade em relação às épocas que são recomendadas.
Então, fixe o seguinte: para a obtenção de máxima produtividade, deve-se seguir a regra da perfeita interação entre a planta, o ambiente de produção e o manejo utilizado. Então, a gente pode atingir esse objetivo, né, através de quê? De você conhecer a cultivar adequada para o local e a época de semeadura apropriada deve ser atualizada regularmente. Então, você vai fazendo aquele ajuste até você atingir a cultivar adequada e a época adequada, né? E quando chegar uma nova cultivar com promessa que é mais produtiva, a turma estiver divulgando, você tem que fazer esse exercício novamente até você estabelecer um novo manejo, um manejo que garanta a produtividade. Ciclo de cultivares de soja de diferentes grupos de maturação, semeadas na latitude 28, 11, 13, com altitude de 670. Quem tiver interesse, aí vocês vão aprender a trabalhar com coordenadas geográficas. Procurem essa latitude aqui, é só digitar no Google Maps. Com altitude de 670 metros, inseridas em ZAN 1.1. Procurem saber o que é isso também. É um exercício. Subdividido em dias de emergência até R1. Dias entre R1 e a última flor visível. E dias entre a última flor e o ponto de colheita. Né? Então a gente tem as semeaduras aqui, ó, semeadura realizada em 2 de dezembro de 2014. A emergência aconteceu em 10 de 12 de 2014. A produtividade foi bem menor. Certo? Então a fase vegetativa foi bem pequena. Por quê? Porque houve a virada, houve a redução do fotoperíodo a partir do dia 21 de dezembro. Já essas outras aqui, ó, que foram semeadas de forma mais antecipada, vocês observarem o período de crescimento vegetativo foi bem menor, bem maior. E aqui também, ó. Então obtiveram-se produtividades, maiores, né, quando a planta garante, né, o estabelecimento. Quando ela tem um maior crescimento. Desculpa, errei aqui. O que acontece? Eu tenho 7 cultivares aqui, né? Então, eu tenho de cultivares tardias a cultivares intermediárias e a cultivares precoces. Você vê como tem um rápido crescimento aqui, ó, elevação, né? Então, você tem uma maior produtividade no final, certo? Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram diferentes cultivares, usou uma padrão, chegou no melhoramento vegetal, pegou 2 conhecidas aqui, pegou outras cultivares, que são essas GM5, GM tal, isso aqui são genótipos. Eles estão trabalhando com esses materiais para que eles sejam o quê? Sejam indicados para o plantio tardio, né? Então você tem que observar muito isso na escolha da sua cultivar, que é essa interação que eu falei anteriormente. Cultivar, ambiente e época de semeadura. Então, qual das cultivares eu utilizaria para uma semeadura realizada em 2 de dezembro, nessa região aqui? Utilizaria essa daqui, a cultivar GM 6.2. E no mínimo essa cultivar GM 5.9. A diferença aqui são de 7 sacos de soja, hoje em dia dá mais de R$1.000. Não utilizaria essa cultivar. Então esse exercício de você fazer um teste, né? Chegou uma gama de cultivares. Eu tenho um padrão de época de semeadura. Eu vou ver qual a que melhor se adapta à minha época de semeadura e às condições edafoclimáticas e do ambiente na região. Dentro desse exercício aqui, o que é que a turma descobriu? Né? Que a cultivar GM 6.2 é a mais produtiva para a semeadura realizada em 2 de dezembro, nessas coordenadas geográficas, com essa latitude aqui. Beleza? Facinho, né? Igual mamão com açúcar. E hoje o mercado disponibiliza uma gama, sabe, de cultivares. Eu acho que temos mais de 1.000 cultivares, se a gente for observar, disponibilizadas para serem utilizadas em todo o país, deve se adaptar para qualquer região. Adaptar sim, você vê qual é adaptada para qualquer região. Então, cultivares ou genótipos de crescimento indeterminado, eles têm as seguintes características. Eles têm uma ampliação do período indicado para a semeadura, e isso é um resumo do que a gente está falando.
né? Se é crescimento indeterminado, você pode plantar cedo, na metade do período ou de forma tardia. Sob temperaturas elevadas, menor período vegetativo e maior reprodutivo, então tem que ter um cuidado com isso, né? Eu vou citar uma aqui que é bastante conhecida, que é a BRS 315RE. Genótipos de crescimento determinados, né? Eles apresentam maior crescimento vegetativo em altas temperaturas, mas porém menor crescimento na fase reprodutiva, sabe? Então eles vegetam bastante. Se você observar que eles vão... Porque o que acontece com a soja? Depois que ela floresce, ela ainda continua crescendo. E essa continuação desse crescimento é importante para que haja um aumento no número de vagens, para aumentar a produção de vagens. Então, quando eu pego um genótipo de crescimento determinado, por exemplo, um precoce, e planto, faço a semeadura, e eu sei que eu vou ter uma elevação da temperatura nos dias seguintes, eu posso imaginar o quê? Que ela vai vegetar muito e vai reproduzir pouco, então eu vou ter uma produção menor. Eu posso me preocupar com isso agora, quando eu pular em dezembro, em novembro? Não muito. Por quê? Porque como chove bastante aqui no centro-oeste, no período de semeadura nosso entre outubro e novembro, né, a gente não tem uma elevação tão grande de temperatura. A gente tem temperaturas elevadas, mas a chuva dá uma amenizada. Então a gente tem cultivares adaptados. Já a intermediária, né, sobre temperaturas elevadas, ela tem um período vegetativo menor e um período reprodutivo maior. Então, nesse caso, eu vou escolher qual cultivar. Eu estou aqui no centro-oeste, estou no sudeste, eu vou escolher qual cultivar no centro-sul. Qual seria a cultivar de melhor adaptação? E o que é que a gente tem observado hoje no campo? Quais são as cultivares que são mais comercializadas, as mais semeadas, as mais plantadas? São as cultivares intermediárias, que período vegetativo menor, período reprodutivo maior. Então elas crescem inicialmente de uma forma menor, só produzindo folhas, depois continua, depois do primeiro da antese, a emissão da primeira flor, ela continua crescendo, produzindo flores e produzindo vagens. Certo? Ficou bem entendido isso, né? Tamanho e vigor da semente, né? O componente mais importante em cultivos. Então, gente, isso é extremamente importante. A semente é extremamente importante, principalmente seu tamanho e vigor. A obtenção de altas produtividades na cultura da soja e demais culturas, né, como milho, sorgo, feijão, depende de uma combinação de fatores ambientais que são incontroláveis. A gente não consegue controlar por parte do produtor e por parte do técnico. E alguns que, de certa forma, podem ser manipulados. E quais são esses? Como é o caso da fertilidade do solo, das pragas, das doenças, do manejo, da dessecação para a colheita, né? A época de colheita, entre outros fatores, né? Que a gente pode citar também. Então, uma vez definido esses fatores, a gente controlado esses fatores, o produtor, ele espera o quê? Ele espera obter plantas vigorosas, plantas rústicas, que possam aproveitar as boas condições que foram geradas para elas, expressar o máximo de potencial e produzir, obter produtividades significativas, né? Significativamente altas. Porém, o estabelecimento da lavoura constante de plantas desejado que a gente busca, de maneira bem uniforme, com predominância de plântulas vigorosas, né? Plantas que garantem o quê? O vigor, só é possível com a utilização de quê? De sementes com alto potencial fisiológico, juntando semente com fisiologia. Essas características elas são essenciais para assegurar o bom desempenho, né? Um desempenho adequado das plantas ao longo do crescimento. Isso pode afetar a uniformidade do desenvolvimento e a produtividade final da cultura, além da qualidade do produto, que é o grão lá na frente na hora de vender, que tem grande importância. Então, gente, a qualidade fisiológica ela tem se tornado um problema crônico enfrentado pelos produtores de semente e agricultores, sendo as últimas décadas o alvo de inúmeras pesquisas. Então, muita gente tem fazendo pesquisa para aumentar a qualidade fisiológica da semente, aumentar o vigor da semente e a qualidade até do grão. Né? Se você tem um grão, uma semente, não grão, assim com qualidade, um grão com qualidade de semente, né? Bonito, limpo, sem fitopatógenos, com alto vigor, alto peso, né? Então você tem um grão de qualidade na hora de vender.
né? Então, a qualidade da semente ela é o somatório de todos os atributos genéticos, tem que gravar isso, fisiológicos e sanitários que afetam sua capacidade de originar plantas de alta produtividade, certo? Então, gente, o que a gente pode associar, né, a uma boa qualidade de semente? Vamos fechar a ideia aqui. Então, primeiro a genética. A qualidade genética ela está relacionada à pureza da variedade, à homogeneidade da qualidade da semente, à resistência a doenças dos insetos, à precocidade, à emergência, germinação e emergência mais rápida, né? E a qualidade do produto, né? Então, a qualidade física ela está relacionada com a pureza, ausência de sementes silvestres na hora da colheita, outras espécies cultivadas no meio e substâncias inertes como terra ou pedaços de pau, sujeira e condição física da semente. Né? O que são essas condições físicas? Teor de umidade, tamanho, cor, densidade, aparência, danos mecânicos, infecções por doença, uniformidade quanto a essas características é extremamente essencial. A qualidade sanitária ela corresponde aqui, ó, uma semente limpa, bonita, né? Ela corresponde a condições em que a semente se encontra quando há presença de fungos, de bactérias, de vírus, de nematóides, né, que eles podem ser transmitidos via semente e são capazes de causar doenças e afetar a produtividade da lavoura. Por isso, como é importante para a sua lavoura você adquirir sementes de empresas certificadas, sementes indômitas. Outro fator, o atributo importante que a gente tem que observar nas sementes é o seu tamanho, né? Que é extremamente importante no aspecto visual, principalmente para comercializar. Se você é produtor de grãos ou sementes, né? Na hora da comercialização. É essencial também para a regulagem da semeadora, então para o diâmetro dos furos lá no disco que você vai utilizar das semeadoras. E ainda, né, esse tamanho permitirão a emergência de estandes ajustados. Então, você pode trabalhar com diferentes lotes de sementes. Então, na hora de comercializar, as empresas elas trabalham com lotes em função do tamanho da semente, né? Então, aquele lote ali ou do produtor que forneceu ou do tamanho da semente. Então, você compra em função da peneira por onde a semente passou. E nesse caso, você começa a fazer um ajuste para economizar o número de sementes por área ou não. Então, atualmente, a padronização dos lotes de sementes em tamanho, ela tornou-se uma exigência do mercado, como eu falei anteriormente. Essa prática é importante uma vez que resulta no incremento da precisão de semeadura. Ela também melhora o potencial fisiológico da semente. Além disso, facilita a obtenção da população de plantas desejadas e o vigor das mesmas, com alto vigor. Ou seja, quando você vai numa loja de semente ou chega um representante onde você trabalha, você como técnico, ele fala logo o seguinte, às vezes o produtor já pergunta, você tem semente para que peneira? Né? Então, isso vai variar também no número de sementes por saco. Tá? Isso vai variar. Porque um saco de 20 quilos, se eu tenho sementes maiores, né, eu vou conseguir plantar uma área menor. Se eu tenho sementes menores, eu vou conseguir plantar uma área maior. Mas aí você tem que fazer um balanço entre o vigor, qualidade das sementes. Necessariamente, tem muitos trabalhos que mostram que, alguns trabalhos mostram que as sementes maiores, elas têm um vigor maior. E que as sementes menores, elas têm um vigor menor, depois geram plântulas com vigores menores também. Já outros dizem que não, que isso não existe, sabe, que não tem diferença. E com o advento dos tratamentos de sementes com aminoácidos, micronutrientes, algumas enzimas, né, a gente tem observado que essa diferença ela sumiu. Né? Na realidade, a turma prefere comprar sementes de peneiras menores, muitas vezes, que é para economizar no número de sacos comprados, né? Economizar aí. Já outros produtores e outros que defendem a teoria de sementes, que seguem as instruções de autores, pesquisadores ou técnicos, que as sementes maiores vão desenvolver melhores, plântulas melhores, rápida emergências, plântulas melhores, ganho de rusticidade mais rápido e plantas mais produtivas, eles preferem comprar sacos de sementes com sementes mais graúdas, com peneiras maiores, independente se precisar comprar mais ou não para sacos para cobrir sua área. Então, como eu falei para vocês, a gente tem aqui o tamanho dessa semente vai influenciar principalmente nesse disco aqui, na utilização de qual disco de semeadora você vai utilizar na semeadora e no número da área que você vai cobrir também com
aquelas sementes que você vai conseguir fazer a semeadura. Padronização de lotes de semente aqui, mostrando a imagem como eu mostro para vocês, eles padronizam pelo produtor, primeiro a cultivar, região produtora ou produtor, depois pelo tamanho da semente, às vezes também pelo potencial de germinação e vigor da semente, a porcentagem de germinação e vigor da semente, eles são padronizados dessa forma. E cada um tem um preço diferente. Você vai determinar o preço lá na usina. Eu lembro, gente, que fiz doutorado em Botucatu e meu professor de semente foi o professor Nakagawa, um dos papas da semente no mundo. E ele falava assim, que o tamanho da semente ela não deveria influenciar a germinação, né? Já que esse fenômeno depende de outros fatores, como eu falei também, como viabilidade da semente e condições ambientais, né? Juntando, como eu falei de novo, época de semeadura, região sendo realizada a semeadura, as condições do ambiente, climático. Então, o professor Nakagawa ele sempre falava o seguinte, que o tamanho da semente nem sempre afeta a germinação em si, né? Porém, o mesmo não pode ser afirmado em relação ao vigor da plântula, né, resultante. Ou seja, o processo ali, o status, vocês já viram isso na disciplina de semente, a germinação, que é a emissão da radícula, tudo bem, mas a emergência da planta e a formação da planta, que é o que garante o vigor, estabelece, né? Aí isso aí ele diz que não garante, não quanto à germinação não, mas quanto ao vigor, isso aí pode ser que seja afetado. Então, ele falava também que, de certa forma, é um efeito plausível, né? Uma vez que as sementes de maior tamanho são aquelas que dispõem de maior quantidade de substâncias de reserva para o desenvolvimento, principalmente de quê? Do eixo embrionário. Então, a maior quantidade de reserva aumenta a probabilidade de sucesso no estabelecimento da plântula, da emergência do estabelecimento. Então, por quê? Porque permite a sobrevivência por maior tempo em condições ambientais favoráveis, ou seja, faltou água, ou em período de encharcamento, ou baixas temperaturas, ou altas temperaturas. Entenderam agora? Então, essa observação que ele fazia era muito importante, diferenciar a questão de germinação e vigor do planta. Por isso que essas duas informações vêm nos sacos. Então, gente, nesse sentido, gente, resumindo, uma população ideal de plantas, ela é o requisito básico para a obtenção de altas produtividades. Então, uma boa formação do estande. A maioria das cultivares de soja modernas tem produzido melhor em populações ajustadas entre 180 a 230 mil plantas, podendo chegar até 250 mil plantas, né? Tem sido estabelecido isso hoje. Então, para que essas populações sejam obtidas com segurança, esses estandes sejam formados com garantia, é necessário o uso de sementes de alta qualidade. Por isso que eu falo que a semente é o fator principal, é o item principal na lavoura. Além de um sistema preciso de semeadura, né? Você usar uma semeadura de boa qualidade, uma semeadura que faça um enterrio na profundidade correta, que não danifique as sementes, né? E também o uso de sementes de alta qualidade é aliado ao tratamento adequado com fungicidas e inseticidas, né? Que elimina o quê? O risco de ressemeadura e aumenta a possibilidade de maiores produtividades serem alcançadas, ou seja, evita danos por pragas e doenças no solo, né, o tratamento. Você pode fazer tratamento com macro e micronutrientes, com aminoácidos, com hormônios, né? Isso vai potencializar a germinação e o vigor dessas plantas no início. Isso pode garantir, dessa forma, altas produtividades. Temos essa tabela aqui que mostra o seguinte: teste de qualidade de semente, germinação, primeira contagem de germinação, teste a frio, velocidade de emergência, população inicial, tudo isso aqui, desenvolvimento das plantas em seguida, em função desses lotes de semente. Né? Em função dessas características aqui, o que influenciou aqui embaixo? Essa tabela ela é muito didática. Então aqui, ó, germinação alta, né? Foi alta, porcentagem de germinação. Altura aos 35 dias, 142 centímetros. Então cresceu mais do que as outras, do que germinação baixa, em média. Né? Primeira contagem já tinha 81% de germinação. Aqui, área foliar aos 50 dias, maior também, né, das plantas.
Teste de frio, porcentagem de germinação em baixas temperaturas, foi 65, né? Matéria seca aos 50 dias, também foi maior, aqui ó, para essas plantas, né? Do que as demais. Então, você vê que essas sementes aqui, que tem maior porcentagem de germinação e maior vigor, elas produziram plantas mais vigorosas e mais produtivas também. Então, uma coisa está relacionada à outra. Por isso que o fator semente hoje é o mais importante na lavoura. Não esqueçam disso. Produtividade de sementes, proporções de semente com vigor. Quanto maior o vigor da semente, maior a produtividade. Isso é fato. Então, gente, observe como o fator semente é extremamente importante. Por isso que hoje o mercado de trabalho de semente está muito ativo para quem quer trabalhar em empresa de semente. É o principal fator. Muitos produtores estão destinando grandes áreas das suas propriedades para a produção de semente, pelo valor agregado que tem nesses materiais. O salto em produtividade no Brasil e de produção e de ser um país de destaque foi a melhoria da qualidade das sementes utilizadas pelos produtores. Então, tudo isso influencia. Está aqui, ó. Essa tabela você tem que carregar no bolso, no seu celular, salvo, sabe? No porta-luva do seu carro, você que é agrônomo, para você ver como uma coisa está diretamente relacionada com a outra, que o principal fator é esse, ó. O que mudou aqui foi a qualidade da semente. Os demais fatores, adubação, água, luz, temperatura, controle de pragas e doenças de plantas daninhas, para essas plantas aqui, a época de colheita foi a mesma. O único fator que mudou foi a semente. Então você vê como a semente ela influencia de forma significativa, mais do que os demais fatores de produção. Certo? Então guardem isso aqui. Obrigado e até a próxima aula.